Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu tenho uma dúvida. Quem psiquiatreia o psiquiatra? Olha aí, bugou. Who watched the Watchmen? É, exatamente. Fala, galera. Aqui é o Jack Daniels e pelo menos uma vez por dia eu risco o chão e passo por baixo. Caraca. É isso aí. Fala, galera, aqui é o Santiago e desculpem a reforma, nós estamos em transtorno. Boa. Vou fazer uma camiseta disso aí. Muito bom. E aí, pessoal, aqui é o Rafa e eu achava que psiquiatra era um psicólogo com esteroides, mas eu descobri que não é bem assim. Pode ser que seja. Muito bem, ouvintes. Estamos aqui hoje aproveitando o mês de janeiro, né, que tem essa campanha do Janeiro Branco, para falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre a profissão psiquiatra, né? Para quem não sabe, né, o mês de janeiro, ele tem essa campanha do Janeiro Branco, que é um mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental. Então, para isso a gente trouxe um profissional da área aqui para falar um pouco sobre os desafios, como ele chegou nessa profissão, histórias e um monte de outras coisas que vocês já estão acostumados a saber que a gente fala e a gente corta, faz um monte de coisa por aqui. Então, senta aí no seu divã e vamos lá pro episódio. Bora. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar o nosso episódio aqui, pra quem não conhece o Santiago, ele já é praticamente de casa, né? Cara, a gente já tá começando a fazer um ranking dos convidados de outros podcasts que estão fazendo participação aqui, né? Por enquanto, o Diego tá ganhando com 4 participações, o Santiago tá indo pra terceira dele. Opa. E a Thaís tá com 3. O Santiago já tá participando mais do que o Jack, né? É verdade, Pois rapaz. é. Vamos... Daqui a pouco, ó, fica esperto aí, Jack. Eu virei turista. Daqui a pouco a gente vai negociar. A gente troca o Santiago por um Jack, né? A gente manda o Jack pra lá. O negócio é o pasto. Ixi, mas daí ia desbalancear lá o de vocês, cara. É, juntar o GG e o Jack ia... Nossa senhora. O Adonias ia ter 2 horas de material e 15 minutos de episódio. É, exatamente. Não, você poderia colocar as 2 horas. Você ia tomar um processo aí gigantesco. Isso dá uma cadeia. Mas se apresenta aí, Santiago. Pra quem não te conhece, tá te ouvindo agora nessa voz de veludo, conta aí pra gente quem é você, da onde você veio. Bom, galera, pra quem não me conhece, eu sou José Maria Santiago, eu sou médico, psiquiatra e, por acaso, também tenho um podcast aqui na podosfera chamado Em Controverso Podcast, que não tem nada a ver com psiquiatria, que a gente fala sobre aleatoriedades ligadas à cultura pop. É um podcast basicamente de humor, então a gente usa muito mais pra se divertir e de pano de fundo a gente coloca uns filmes, umas séries, umas coisas aí, mas é pra rir. E tenho também uma página no Instagram chamada DR Santiago Psiquiatra, e aí nessa ela é uma página séria, onde sempre eu dou dicas relacionadas à saúde mental, dicas de filme que tem conexão com a saúde mental, dicas de livros que tem conexão com a saúde mental. Então, essa é a página, se você quiser algumas dicas para seguir, é DR Santiago Psiquiatra. Sou professor da universidade aqui da Unicristo, professor do curso de medicina, sou preceptor na residência de psiquiatria, sou professor na pós-graduação de psiquiatria e estamos por aí. Eu gosto de estudar e gosto de ensinar. Uau! Caraca, que currículo, hein? Quem sou eu depois dessa intro? Quem sou eu? Caraca, não, mano. Meu Deus, fiquei até com vergonha agora aqui. Jesus Meu amado. Senhor. Acabou o podcast, já tem conteúdo já de peso. Mas muito bem, então vamos começar nosso papo aqui. Santiago, agora uma dúvida minha, né? Assim como o Fael comentou no início, né, que ele achava que um psiquiatra era um psicólogo com esteroides, eu fui descobrir depois de um pouco mais velho que o psiquiatra, na realidade, é um médico de formação com a especialização em psiquiatria. Como que surgiu esse desejo pela área, né? Como que pintou em você? Foi desde o princípio ou como que foi? Conta aí pra gente.
falando sobre a psiquiatria. A psiquiatria, eu acho que ela é a especialidade médica mais antiga que existe. Os homens das cavernas, eles já tinham conhecimento acerca das alterações da mente, mas eles não sabiam que era a mente, né? Então, na época antiga, os transtornos mentais, eles eram muito atribuídos a alterações espirituais, possessões demoníacas, né? Para quem acreditava em alguma entidade superior, em deuses, eles atribuíam isso a alterações relacionadas muito mais a um meio externo do que a uma alteração interna. Mas nós temos também estudos que mostram, cara, trepanação, que é uma cirurgia que você faz para diminuir a pressão intracraniana, cara. Então, quando o cérebro começa a edemaciar, a inchar, né, popularmente falando, se você faz um furo na calota craniana, você diminui a pressão dentro dele e aí isso diminui, por exemplo, dores de cabeça, algumas alterações comportamentais que podem ser causadas pelo aumento da pressão intracraniana, eles são diminuídos quando você faz uma trepanação. Então, já foram encontrados crânios que mostram trepanação nos homens das cavernas. Então, eles já tinham essa consciência de que o cérebro, ele tinha alguma conexão com o adoecimento. Porém, a psiquiatria, ela foi durante muito tempo colocada de lado, né, porque nós não tínhamos qualquer tipo de tratamento medicamentoso que pudesse melhorar os transtornos psiquiátricos. Então, ela era o patinho feio ali da medicina, né, porque a cirurgia, ela evoluía muito rapidamente com a descoberta da anatomia, com a descoberta da farmacologia, as doenças foram sendo controladas, com a descoberta dos antibióticos, por exemplo, as infecções foram curadas, mas a psiquiatria, ela sofria porque nós não tínhamos qualquer tipo de possibilidade de cura. E aí, cara, em 1952, teve um francês, que era o Henri Laborie, que ele descobriu, por exemplo, que a clorpromazina, que ele usava para fazer uma redução no choque cardiogênico nas cirurgias, ela começou a controlar o comportamento dos soldados lá na Tunísia, que era o cara, ele era daquela legião francesa, e aí com isso, ele descobriu o primeiro antipsicótico que permitiu, por exemplo, que a esquizofrenia pudesse ter um controle, apesar de não ter cura, ela teve um controle. Então a psiquiatria, ela sempre teve esse status de ser uma coisa muito secundária. No século passado, final do século XIX, começo do século XX, nós tivemos o surgimento da psicanálise, né, com Freud lá na Áustria. Então surgiu aí a psicologia, né, porque até então não existia a psicologia. A psicologia surgiu após a criação da psicanálise pelo Freud. Então surgiu um tipo de abordagem que permitia melhorar a qualidade de vida das pessoas em sofrimento mental. Então, só para entender aqui como é que a psiquiatria entrou na medicina. E aí a minha história com ela, com a psiquiatria, eu, durante a faculdade inteira, cara, eu queria fazer cirurgia. Eu sempre fui muito aquele cara igual o Miau, que desmontava as coisas para ver como elas funcionavam. Então, eu queria saber como é que a anatomia humana funcionava, como é que funcionavam os órgãos, como é que se conectavam os órgãos. E eu queria fazer cirurgia porque... Você queria fazer isso com gente viva. Exatamente, cara. E devolver ela viva, né? É, de preferência, né? Exato. Sobrava parafuso quando você ia montar de novo? Cara, às vezes sobrava, mas o bicho funcionava. E... Se sobrou e tá funcionando, exatamente. Não tava precisando, né? É. E aí eu tive um problema de hérnia de disco, assim que eu me formei, cara, eu tive um problema e eu não podia mais fazer, eu desisti da ideia de fazer cirurgia, porque tu imagina, sei lá, pegar uma cirurgia que dura 12 horas, 18 horas em pé. Como é que eu ia ficar 12, 18 horas em pé se eu não conseguia ficar 3 horas em pé sem sentir dor? Então fui desistindo da ideia da cirurgia e fui trabalhar na terapia intensiva, cara, que era a UTI. E aí na UTI, o que acontecia? Na UTI você vive de plantão, então você dá plantão de 12 horas ou 6 horas. E aí começou a acontecer eu perdia alguns eventos sociais, alguns eventos familiares, porque eu tava de plantão e tal, e aquilo ali tava me incomodando um pouco. Em paralelo, os familiares, quando eles... Não sei se vocês já tiveram que visitar algum familiar em UTI. Eu já. Não é uma experiência muito agradável e tal, mas geralmente você tem um horário ali específico que você pode entrar, de tal hora a tal hora, pode entrar um número determinado de pessoas por paciente e tal, e depois o médico vem pra passar informações. E aí, às vezes, chegavam lá umas famílias e eu percebia o sofrimento daquelas pessoas, e daí eu ia comunicar com aquelas pessoas, olha, seu familiar tá assim e tal, mas como é que você tá? Né? Então, alguns familiares começaram a dizer assim, olha, você é diferente dos outros, porque os outros falam como é que o meu pai tá e acabou. E você pergunta como é que a gente tá. Então, assim, eu tinha essa preocupação de saber como é que aquelas pessoas estavam, não só passar informação. E aí, eu lembro que um major, cara, chegou pra mim e disse, você já pensou em fazer psiquiatria? Porque eu percebo que você gosta muito de conversar e ouvir o que a gente tem a falar, cara. E aí, ele instalou lá o software e disse, cara, quem sabe, pode ser. E aí, juntou essa ideia de não dar mais plantão com a ideia de poder ouvir, conversar com as pessoas. E aí, eu falei com um amigo meu, que ele é psiquiatra, e daí veio a ideia de fazer a psiquiatria. Então, surgiu desse contexto aí de plantão, mais hérnia de disco, mais gostar de conversar. Então, toda essa mistura de ingredientes deu na psiquiatria, cara. Nossa, só consigo lembrar do professor das meninas superpoderosas lá, misturando as paradas agora.
Aqui sai o Santiago. Sai o Santiago. Ô Santiago, antes de você começar a praticar a psiquiatria, né, você tinha alguma expectativa sobre como seria, assim, alguma coisa que, ou não, realmente era isso que eu esperava, ou foi algo além? Cara, na faculdade a gente, pelo menos na minha época, né, esse ano eu tô fazendo 16 anos de formado na medicina. Então, na minha época, a graduação em medicina, ela não tinha tanto contato com a saúde mental como hoje os alunos têm. Então, hoje eu recebo alunos de vários semestres no CAPS, eu trabalhei em um CAPS aqui de Fortaleza, e recebo alunos do internato. Então, eu, por exemplo, eu tive a aula de algumas cadeiras relacionadas à saúde mental ao longo da faculdade, mas eram todas muito teóricas, não muito práticas. E no internato, por exemplo, eu não tive qualquer tipo de contato com a psiquiatria. Eu não tinha essa expectativa na faculdade. Além disso, na psiquiatria da faculdade, havia uma rixa entre dois professores. E essa rixa, ela querendo ou não, ela respingava nos alunos, né? Os alunos, eles viam aquele ambiente meio conflituoso, e aí era um ambiente que não era tão atrativo, cara. Então, eu, por exemplo, eu tinha uma certa distância por conta disso, né? Porque eu via esse ambiente que não era tão acolhedor. Mas quando eu entrei na residência, a residência, ela seria o que a gente chama de especialização, né? Você, depois de terminar a faculdade de medicina, você faz uma nova prova, como se fosse um novo vestibular, e aí você escolhe lá qual é o curso, né, que você quer fazer, e você faz, por exemplo, eu escolhi psiquiatria. Então, eu passo mais 3 anos, e durante 3 anos você tem aula prática e teórica de segunda a sexta, manhã e tarde, e ainda tem alguns plantões ou noturno no final de semana. Então, é realmente uma residência, né? Você praticamente mora no hospital durante 3 anos. Então, é uma imersão muito grande, né? Então, essas expectativas que eu não tinha, por exemplo, na faculdade, na residência elas foram completamente inundadas, porque eu estava ali dentro de um ambiente onde se respirava psiquiatria 24 horas. Você olhava para o lado, tinha um ambulatório, tinha uma enfermaria, tinha uma emergência, tinha uma aula, tinha alguma coisa relacionada à psiquiatria. Então, era impossível você não estar imerso dentro de uma residência. E quando você sai da residência, você cai no mundo, cara. Então, você se vira para onde é que você vai trabalhar. Então, essa é a expectativa talvez mais difícil, que é quando a gente termina a residência, tu deixa de ter ali um supervisor e agora tu tá por tua conta, sabe? Então, quando você começa essa prática sozinho, ela é um tanto quanto desafiadora, porque você fica naquela insegurança. Será que eu vou conseguir fazer do jeito certo, sem ter um supervisor para me orientar? Será que eu não vou cometer um erro aqui que vai levar o paciente a uma piora? Coisas nesse sentido, elas acabam surgindo. Porém, você estar durante 3 anos dentro de um ambiente como esse, te dá uma segurança bem maior quando você vai entrar, sabe? Ô Santiago, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, cara, né? E até inclusive falou aí da rixa, né? Desses dois professores aí. Durante esse período, cara, de faculdade, você teve algum mentor? Você teve alguém que te inspirou e te influenciou na escolha pela psiquiatria? Ou não? Cara, na influência da psiquiatria, vamos lá, quando eu terminei a medicina, como eu falei, eu queria fazer cirurgia. E aí eu ingressei no exército, né? Eu fiquei 8 anos no exército. E no exército, eu conheci um cara que é o Alexandre, que ele era mais velho do que eu, acho que poucos anos, deve ter uns 5 anos, 6 anos mais velho do que eu, que ele tinha ido para São Paulo, tinha feito a residência em São Paulo e havia voltado para cá, para Fortaleza, e ele ingressou no exército junto comigo. E durante o treinamento, né, a gente treina por 45 dias, parece uma colônia de férias ali daqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Tudo aprendendo, um rumo de médico velho, aprendendo a marchar, aprendendo a atirar, aprendendo a fazer acampamento. Guitarra rodapé. Armar barraca. Armar barraca, exatamente, cara. Armar barraca. Cara, e é bem divertido, é colônia de férias mesmo. E aí, cara, eu fiquei muito amigo do Alexandre lá dentro. Então, quando eu optei pela psiquiatria, ele foi o cara que eu procurei, né? Eu disse, Alexandre, cara, quero fazer psiquiatria, o que é que você me fala e tal. E aí, busquei o Alexandre e ele me ajudou bastante. E lá dentro, teve um cara que, quando eu entrei, algumas pessoas disseram, cuidado com o Saulo é carrasco, o Saulo é isso, o Saulo é aquilo. Cara, e o Saulo se tornou extremamente amigo da minha turma. E, inclusive, foi ele que eu chamei para ser orientador do meu TCC, da minha monografia. Cara, e foi também uma figura que eu me inspirei muito, e até hoje eu me inspiro muito na forma como ele lidava. Inclusive, assim, eu tenho um projeto, que eu sou um dos coordenadores, que é de arte e fotografia, né? Inclusive, a gente lançou um livro recentemente, e o Saulo, ele tem muito isso, né? De buscar outras formas de trabalhar a psiquiatria, então ele aborda muito essa coisa da arte e tal. Então, ele também foi uma figura que lá dentro me inspirou muito, né? Antes de entrar, o Alexandre foi essa figura que me direcionou, mas lá dentro o Saulo foi essa figura que me fez enxergar outras formas de fazer psiquiatria, cara.
Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Mas aproveitando já que você comentou, né, dessa dificuldade ali no início da carreira, dessa insegurança, né, que você mencionou, né, de ter logo após que você sai da residência, cara, você consegue falar pra gente quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse começo de carreira? Pra além dessa insegurança natural que a gente tem no começo, né, de uma nova profissão ou numa virada de carreira? Cara, eu acho que a dificuldade maior, e aí entra na medicina como um todo, é o fato de você ser autônomo. Quando você é autônomo, você precisa conquistar o cliente, você precisa chegar até o cliente para ele saber que você existe, né? Então você pode ter o melhor preparo do mundo, você pode dominar todas as teorias, todas as práticas. Se o paciente não souber que você existe, onde é que você atende, isso é um problema. E cara, eu sempre fui muito tímido, apesar de não parecer, né, fazendo podcast, essas coisas, eu era muito tímido. Cara, quando eu escuto o podcast de vocês, eu me identifico demais, porque provavelmente se eu morasse lá no Corgo, eu seria da turma de vocês, dos excluídos, né? Cara, eu era muito nerd, aqueles nerds de quando criança, a galera ia toda, sei lá, ia jogar bola, ia beber cachaça, ia querer paquerar, e eu pegava a minha bicicleta, ia pra biblioteca da cidade ficar lendo livro lá, sabe? Eu jogava videogame quando a galera achava que videogame era coisa de criança, eu não tava nem aí, eu ia jogar videogame. Eu tinha livros de RPG e a galera achava que era coisa do demônio, eu já tava lá jogando RPG, né? Então assim, eu sempre era aquele nerd tipo do Stranger Things, sabe assim, aquele nerd bem nerdola. E aí, cara, isso teve uma influência muito grande quando eu me formei, porque eu precisava de repente aparecer. E eu não queria aparecer. Porque quando você trabalha no serviço público, você chega ao serviço e o serviço tá lá e os pacientes só vêm, né? Mas quando você tá no serviço privado, você precisa criar uma forma de ser visto. Então, fazer um Instagram, botar foto, que até hoje, se você olhar lá esse Instagram, ele não tem tantas fotos minhas, né? Apesar de o Marcelo, que é quem faz as postagens, ele diz assim: Santiago, cara, bota mais foto tua. Quando tu bota foto tua, tem mais engajamento, as pessoas comentam mais e tal. Mas eu tenho essa dificuldade, porque é uma característica minha, apesar de ser professor e tal, eu criei, sei lá, essa barreira, enfim. E essa talvez foi a dificuldade maior, sabe? Era gerenciar a minha própria carreira. Trabalhar, por exemplo, no CAPS é muito tranquilo, é muito cômodo, mas outra dificuldade que eu tinha, que foi essa que eu falei lá atrás, não era nem tanto uma dificuldade, era mais uma insegurança mesmo, aquele medo de você estar finalmente assumindo a responsabilidade. Eu acho que é mais ou menos na área de vocês, quando vocês são, por exemplo, supervisionados e no ponto lá, você é promovido, você se tornou o gestor, o supervisor do seu setor, e aí de repente tu que tem que mostrar os resultados, né? Então isso também acontece quando a gente é autônomo. Esse ponto, ele é realmente uma coisa que traz muita dificuldade, cara. Eu ia te perguntar o seguinte, cara, você deve ter atendido aí milhares de pessoas, né, ao longo da sua carreira, da sua profissão, e sempre tem uma história que marca a gente, né, que você leva aí pelo resto da sua vida. Tem algum caso que te marcou profundamente, seja pela superação ou pela complexidade do caso? Tem alguns. Houve um caso que eu atendi em 2018, de uma paciente, cara, que ela me contou uma história muito sofrida, e aí, quando terminou o atendimento, eu chorei muito no atendimento dela, e eu pedi desculpa a ela. Eu disse: olha, desculpa, não tive como não me emocionar com a sua história, né, a questão da empatia. E aí, cara, à noite, isso eu tava em uma cidade do interior, né, que fica distante aqui de Fortaleza. Então, quando eu ia pra lá, eu atendia, passava 2 dias e meio lá e voltava pra Fortaleza. E aí eu liguei pra minha esposa, assim, arrasado, né? Eu disse: filha, atendi hoje um caso de uma paciente, tal, muito triste, não sei o quê, e comecei a chorar de novo. E aí passaram-se alguns anos, e um dia os alunos perguntaram pra mim se na psiquiatria a gente conseguia se desconectar dos pacientes, assim, no sentido de não sofrer junto com eles. E aí eu fui contar pra eles, né? Disse: olha, já aconteceu um caso de uma paciente. Aí eu comecei a contar o que a paciente tinha me contado. Cara, eu comecei a chorar no meio da sala de aula. Então, assim, esse é um caso especificamente que, do ponto de vista de sofrimento, ele mexeu muito comigo, sabe? Mas, por outro lado, tem alguns casos que são bem emblemáticos no sentido de você devolver qualidade de vida aos pacientes, né? Por exemplo, recentemente teve um paciente que eu atendi que a prima dele, quem cuidava dele, a mãe faleceu e ele era órfão. Eu não lembro se o pai já era falecido ou se o pai tinha ido embora, e ele era cuidado pela mãe, e a mãe faleceu e ele ficou sob os cuidados da prima. E um dado dia ele saiu de casa, né, desorientado, ele tem esquizofrenia grave, e aí ele saiu de casa e ele foi agredido na rua. Ele entrou num bairro mais perigoso e tal, e os caras deram uma surra nele, e aí alguém viu e disse: olha, ele é lá do bairro tal, ele tem problema mental. Então os caras pararam de bater nele e ele parou de falar. E ele passou, acho que 4 anos sem falar. E aí a prima trouxe pra eu atendê-lo, e aí quando foi na 2ª ou 3ª consulta, eu perguntei alguma coisa pra ele, acho que a gente falou sobre filmes.
que ela disse que ele gostava de ficar vendo filme. E aí eu comecei a falar sobre filme, aí eu perguntei filme tal, e o que tu acha disso? Aquela coisa do nosso podcast, né? E aí, cara, ele olhou pra mim e ele respondeu, esse filme aí eu gosto. Cara, quando eu olhei pra ela, ela tava em prantos, assim, ela disse, doutor, fazia 4 anos que eu não ouvia a voz dele. Cara, aquilo foi tão emocionante, marcante, você, assim, é tão pouco, mas marca muito você poder devolver pra uma pessoa uma coisa tão simples como essa, sabe? Então isso foi muito impactante. E teve um outro caso também, que é de um paciente desse grupo de arte e fotografia, que eu sou um dos coordenadores, que era um garoto com autismo, cara, e ele tinha muita dificuldade de permanecer na sala onde a gente estava, com 10 pessoas dentro da sala, ele não conseguia ficar lá. E aí a gente foi trabalhando no grupo de arte e fotografia com ele, essa coisa de participar das atividades e tal. E no final do semestre, os alunos, né, esse é um grupo que faz parte da universidade, assim, os alunos tiveram que apresentar um trabalho final do semestre e ele pediu para ir assistir a apresentação dos alunos. E, cara, eu fiquei com medo porque na sala lá estariam mais de 100 pessoas, era um auditório da universidade gigante, com todos os alunos e todos os professores. E aí ele falou assim, ele disse, eu tô muito emocionado de estar aqui hoje. E, cara, ele pegou o microfone para falar na frente de 100 pessoas, um cara que não conseguia ficar na frente de 10 pessoas. Ele pegou o microfone e falou, eu tô muito emocionado de poder estar aqui hoje na frente de tantas pessoas. Para mim é muito especial. Eu sei que para vocês isso é um dia... Chega, eu tô arrepiado aqui lembrando. Eu sei que para vocês esse é um dia como outro qualquer, mas para mim é muito importante estar na frente de tantas pessoas num dia como esse. E eu espero poder viver isso mais vezes. Ou não, porque tem muito barulho. E aí, cara, quando ele falou isso, ele começou a chorar. Cara, quando eu olhei pra plateia, tava todo mundo, mais 100 pessoas, todo mundo chorando lá no auditório. Cara, então assim, são coisas como essa que fazem a gente querer continuar fazendo psiquiatria, sabe? Hoje mesmo teve uma paciente que ela entrou num momento catártico lá na consulta, que ela começou a chorar, que ela disse, doutor, muito obrigado, eu nunca tinha chorado na frente de ninguém. Então, são coisas como essa que fazem a gente querer continuar e são marcantes. São vidas que a gente muda, cara, que quando elas trazem essa devolutiva, quando você vê um paciente, por exemplo, que entrou no seu consultório aos prantos ou extremamente ansioso e o paciente entra rindo, cara, a gente ganha o dia. É enriquecedor. Independente de qualquer valor que você esteja recebendo por aquilo ali, só o fato de você dar qualidade de vida a alguém, isso já é o suficiente. Caraca, que da hora. Legal. Que legal, cara. Muito bom. Ô, Santiago, eu queria te fazer uma pergunta que não tá na pauta aqui, mas é um assunto que me fascina muito, que é múltiplas personalidades. Eu não sei se você já teve algum contato com esse tipo de transtorno, mas é algo que chama muita atenção. Tem alguns filmes, seriados, assim, que são bem interessantes, tipo O Vidro, né, do M. Night Shyamalan. Na verdade é o Fragmentado, né, que mostra lá o... É, o Fragmentado, é verdade. Tem um do Homem-Aranha agora, recentemente. É, do Tom Holland, né, que é uma série que tá lá na Apple TV. Isso, achei bem legal, eu não lembro o nome. É na Apple ou é na Disney? Acho que é na Apple, né? Eu acho que é na Apple, mas eu achei bem legal também. É, tem alguns filmes, né, que abordam o transtorno dissociativo de identidade, que é personalidade múltipla, né, mas o nome correto seria transtorno dissociativo de identidade. Cara, os transtornos dissociativos, eles são extremamente comuns. A gente tem 3 tipos de transtornos dissociativos que existem, que é o transtorno dissociativo de identidade, que é esse, né, da personalidade múltipla, a fuga dissociativa e a amnésia dissociativa. Esses dois, eles são mais comuns. O mais comum é a amnésia dissociativa. A fuga dissociativa é menos comum, mas não tão comum. E o TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, cara, ele é extremamente raro. Existem, inclusive, alguns psiquiatras que, inclusive, contestam o diagnóstico, né? Se ele realmente existe ou não. Então, um psiquiatra que tem um contato com esse diagnóstico, ele questiona muito se aquele diagnóstico está correto ou não, porque é algo que a gente não costuma ver na nossa prática. Mas eu tive um caso que eu suspeitei disso, mas não tenho confirmado, porque não tive como ver a paciente posteriormente, então não tive como confirmar os critérios diagnósticos. Que foi uma paciente, cara, que ela chegou no CAPS e ela mudava muito rápido a personalidade dela, e você via muito claramente a mudança da personalidade dela, mas eu não tenho certeza, até porque para eu dizer que tem um transtorno dissociativo de identidade, eu preciso ter aquilo de uma maneira mais prolongada, teria que descartar, por exemplo, o uso de substâncias. Então nessa paciente não tive como avaliar se todos os critérios diagnósticos estavam presentes ou não, mas a manifestação era muito semelhante ao que a gente costuma ver nos filmes. Mas é um diagnóstico que muitas pessoas acreditam, Rafa, que ele seja cultural, sabe? Que ele é muito mais
mais comum, por exemplo, nos países anglo-saxões do que nos países de origem mais latina. Então, não sei exatamente o porquê, mas existe essa hipótese de que eles têm uma influência cultural mais forte. Caraca, que interessante, cara. E esse lance que você falou dessa mudança de personalidade muito rápida, cara, é tipo a interpretação do McAvoy lá mesmo, naquele finalzinho de filme? Era desse jeito, cara. Caraca, maluco. Me mata. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, ele não suporta a realidade. Meu nome é Jade. Sabe, a doutora Fletcher recebeu os nossos e-mails. A gente tem que fazer o seguinte, a gente... como em 1808, quando Anandpala sofreu a pior derrota perante Shahriz e Mahmud conquistou toda a região de Punjab, tomando o famoso templo de Kangra. Nós fomos injustiçados por essa aliança, essa horda de Patrícia, Dennis e o menino. Os atos deles não nos representam. Eles são... Ai, calma aí, gente, espera um pouco. Ah, minha linda. Eles tomaram controle da luz de mim, mas o grupo já vai dar um jeito nisso. Meu amor, meu nome é Barry. Você não devia ter usado o walkie-talkie. Quase pegaram a gente. Para, Hedwig! Mas eles tinham razão. Olha só você. Tá morrendo de medo da gente. O Dennis e a senhorita Patrícia estão no comando por minha causa. Eu vou dar a luz pra eles agora. Ninguém mais vai poder zombar de mim, entendeu? Nunca mais. Obrigada, Hedwig. Está tudo bem agora. Kevin Winograb. Kevin está dormindo. Fizemos ele dormir bem longe. Pode chamar o nome dele o quanto quiser, querida, mas ele não vai te escutar. A fera compartilhou conosco seu sonho de um grupo maior para sustentá-la. Existe uma entidade nas religiões de matriz africana que é Maria Padilha. E aí ela mudava, ela dizia que ela era essa Maria Padilha e de repente ela voltava para a personalidade dela. E quando ela estava nessa outra personalidade, cara, ela era muito agressiva, ela quebrou várias cadeiras lá dentro do CAPS, ela tentou agredir a gente. E quando ela estava na personalidade dela, ela pedia ajuda, pedia socorro. Então tinha essas transições, mas eu não sei se ela tinha feito uso de alguma substância ou não. Eu mediquei e mandei para emergência, né? O CAPS não é uma emergência, então eu não sei exatamente qual foi o desfecho que a paciente teve, porque ela não voltou pro CAPS. Caraca. Tem um... Eu não sei se vocês sabem disso aí, mas diz a lenda... Tava faltando, hein? Nossa, fazia tempo que não escutava essa, hein? Faz tempo que eu não ouço essa frase. Diz a lenda que o famigerado Mel Gibson, o ator, ele tem uma dupla personalidade, vamos dizer assim. Ele tem uma personalidade que assume o controle e ela é muito violenta. Ela se chama Bjorn. É verdade. É um guerreiro viking. Só que agora eu não sei se ele usa isso pra bater na mulher, bater nas pessoas e dar uma desculpa, ou se isso é verdade mesmo. Mas ele justifica isso ao tratamento que ele teve em Hollywood, que acabou sofrendo alguns traumas ali. Ele teve que criar essa segunda personalidade pra poder se defender. Aí eu não sei se faz sentido, Santiago. Será que esse lance, por exemplo, né, que nem o Rafa falou, essa estratégia de você criar uma personalidade pra você gerar uma defesa, isso aí será que é válido, assim? Cara, assim, pelo que a gente estuda, isso não é algo voluntário. Então não é que o paciente vai criar a personalidade voluntariamente, né? Isso é muito mais uma definição psicanalítica, nessa coisa de um mecanismo de defesa do ego, né? Que como se fosse entrar no modo de segurança, né, do computador. Então, como uma ferramenta de proteção, ele acaba criando, né, a mente cria essa fuga, essa personalidade. Seria uma forma de você lidar com um fator estressor ali, que seria, no caso, um trauma ou uma situação de violência, uma situação de estresse, uma situação que a pessoa não está preparada para lidar naquele momento. Então, seria algo nesse sentido, muito mais produto do inconsciente do que uma produção consciente de uma personalidade. Até porque, justamente, para que você defina como transtorno dissociativo, uma personalidade não pode ter consciência da existência da outra, né? Inclusive, no filme do McAvoy, isso tá errado lá, a forma de mostrar, porque lá uma personalidade sabe que a outra existe. Tem até uma dominância, né? Isso, sabe que existe um monstro, né? Então, uma personalidade tem medo da outra ali dentro, né? E na prática, aquilo não seria exatamente daquele jeito, porque na prática, uma personalidade não pode saber que a outra existe para que eu possa diagnosticar o transtorno dissociativo de identidade.
faculdade. Caraca, que massa. Caramba, nossa senhora. Uma pergunta que eu tenho aqui também. Como que é pra você, como profissional da área, né, lidar com o estigma social que existe, né, com relação à saúde mental, né? Tanto por parte de profissional quanto dos próprios pacientes, né? Que acaba trazendo um pouco desse estigma, né? Como que é pra você? Cara, lidar com estigma, inclusive essa é uma das aulas que eu dou na faculdade, a aula de estigma, eu dou aula disso. Primeira coisa que você tem que entender é que o estigma existe, né? Então você, para lidar com o problema, você precisa saber da existência dele. Então uma vez que você sabe que o estigma existe e que ele afeta o paciente, ele afeta a família e ele afeta o serviço de saúde, né? Então você consegue lidar com ele. Por que ele afeta o serviço de saúde? Porque normalmente, cara, serviços de saúde mental costumam ser um tanto quanto negligenciados, né? Recebem menos recursos. Existem cidades, por exemplo, onde esse cara aqui tá dando muito trabalho, bota ele para trabalhar lá no CAPS, entendeu? É como se fosse um depósito, né? Um purgatório, onde exatamente é um depósito. Joga o cara pra lá, porque lá ele vai parar de dar dor de cabeça pra gente aqui, entendeu? Então é quase que uma punição, porque o cara... E não é pra ser assim, né, cara? A saúde mental, ela é a base de tudo, né? Em qualquer especialidade, se você tiver um paciente adoecido mentalmente, você vai ter um agravamento muito maior de qualquer condição de saúde, uma hipertensão, uma diabetes, um câncer, qualquer situação, qualquer agravamento de saúde, ele vai ser pior se o paciente estiver em sofrimento mental, né? Mas, infelizmente, os nossos gestores, as pessoas não enxergam e isso acaba sendo colocado de escanteio. Então, lidar com o estigma é um trabalho diário. A gente precisa educar as pessoas, a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, explicar para as pessoas o que é a saúde mental, o que é o adoecimento mental, explicar, por exemplo, que os pacientes com transtorno mental, eles são muito mais vítimas de violência do que autores de violência. Porque, cara, quando tem um crime cometido por um paciente psiquiátrico, vira manchete, né? Sim, verdade. Sim. O fulano matou o pai a facadas, e aí bota logo lá. Fulano era portador de esquizofrenia ou ele fazia uso de medicação psiquiátrica. Então, assim, vizinhos falam que ele já apresentava comportamentos e tal. Mas, cara, sei lá, para cada um crime cometido por um paciente psiquiátrico, tem 99 que eles sofreram, entendeu? Então, assim, só que não são noticiados. Então, nossos pacientes, eles são muito mais vítimas de abuso, muito mais vítimas de furto, muito mais vítimas de assaltos, muito mais vítimas de agressões físicas, mas não é noticiado. Então, quando tem uma notícia, por exemplo, aquele cara que matou o Glauco, né, que era o cartunista, todo mundo sabe, o cara tinha uma doença psiquiátrica. Então, é algo que vira notícia muito rapidamente. Então, você precisa fazer educação, você precisa explicar para as pessoas que o paciente psiquiátrico, ele não é um paciente violento per se, né? Não é porque ele tem um transtorno psiquiátrico que ele é necessariamente uma pessoa violenta. A grande maioria das pessoas violentas não tem um transtorno psiquiátrico, né? Então, uma condição não está diretamente conectada à outra. Cara, a melhor forma de você lidar com o estigma é fazendo educação, né? É fazendo psicoeducação, é explicando às pessoas sobre o que é o adoecimento mental, como é que você trata. E aí, assim, a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, né? Um grãozinho de cada vez, cara. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Beleza, então. Vamos começar o nosso bloco 3 aqui. O clima vai ficar um pouquinho pesado agora, né? Mas eu acho que é necessário até pra gente entender como as coisas mudaram, né? Apesar de ser aí nos passinhos de formiguinha, como o Santiago falou, acho que é interessante a gente também entender como era no passado e entender como que tá hoje, até pra gente ficar um pouco alerta pra que as coisas continuem evoluindo e não involuindo, né? Como deu-se até alguns passos pra trás, né? Há um tempo atrás, né? Com relação a esses cuidados com a saúde mental, né? Como que era, ô Santiago, se você puder comentar um pouco, como que era o cuidado com a saúde mental lá no passado, né? No começo, né? Dos princípios ali do século anterior, né? Cara, então vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa, sempre que a gente vai comentar sobre um passado, a gente precisa entender o contexto daquilo, né? Como aquilo aconteceu. Então, como eu falei, até 1952 não se conhecia a clorpromazina, então você não tinha qualquer tipo de tratamento medicamentoso que pudesse melhorar qualquer condição psicótica dos pacientes. Então, essa inabilidade que nós tínhamos, né, em lidar com os pacientes levou a situações absurdas, né? Situações assim que é impossível a gente
de ler sobre elas sem ficar estarrecidos, né? Então, na Idade Média, por exemplo, foram criados os manicômios, foram criados os hospitais psiquiátricos com o intuito de tirar da sociedade pessoas indesejadas. Então, havia lá os sanatórios, os manicômios, onde eram colocadas pessoas, na época, com lepra, né? Que hoje seria a hanseníase, porque se tornou um termo pejorativo, né? Um termo lepra, que era o termo que se utilizava naquela época. Pessoas com tuberculose, que era uma doença que não tinha cura. Pessoas em sofrimento mental. Então, essas pessoas, elas eram excluídas da sociedade totalmente, né? Havia, por exemplo, e aí tem inclusive um texto de Foucault que fala sobre isso, a Nau dos Loucos, né? Então, um navio, ele parava numa determinada cidade e os comerciantes, as pessoas pagavam o capitão do navio levar os loucos da cidade e desovar em outro lugar. Eu tirei, ó, no próximo porto, tu solta lá, e se os caras de lá pagar, tu tira e leva para a próxima cidade, e assim eles tentavam se livrar dessas pessoas que para eles eram um incômodo, né? Alguns psiquiatras tiveram importância muito grande na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica, né? Então, por exemplo, o Philippe Pinel, lá na França, ele trabalhou a ideia da quebra das correntes. Então, essas pessoas, elas não precisavam ser acorrentadas, elas precisavam ter um tratamento diferente. Ele criou o que se chamava tratamento moral. Ainda tinha algumas ideias muito diferentes que talvez hoje, por exemplo, seriam consideradas ideias absurdas, né? De afastar as pessoas da família, porque ele achava que as famílias eram as fontes dos problemas. E, de certo modo, ele tinha razão em muitos casos, né? Mas hoje, por exemplo, a ideia é justamente o contrário, de você aproximar muito mais o paciente da sociedade. Mas a gente tem que entender qual era o contexto em que ele vivia, né? Então, ele vivia num contexto em que os pacientes, eles eram amarrados, eles eram contidos com correntes e grilhões. Então, quando ele quebra as correntes lá do manicômio onde ele é, eu esqueci o nome, é um nome francês, isso é uma revolução muito grande, né? Quando você pega, por exemplo, outros estudiosos, outros psiquiatras que tentaram modificar a forma de fazer o acolhimento, o atendimento desses pacientes, foram revoluções muito grandes, obviamente muito diferentes do que a gente tem hoje, mas foram um passo necessário. E aí, cara, infelizmente, né, o ser humano, ele é ruim, né? Ele tem a sua maldade. E aí, muitas dessas situações que no passado foram utilizadas como uma forma de tentar encontrar uma medida, elas acabaram sendo utilizadas como ferramentas de agressão, ferramentas de tortura, ferramentas de limpeza social, né? Aquela coisa da gentrificação, de você pegar, por exemplo, pessoas indesejadas, e aí ia desde filhas de coronéis que engravidavam até inimigos políticos, os bêbados, os vagabundos, e aí qualquer pessoa entrava no critério, eles eram colocados dentro desses hospitais e lá sofriam os maiores absurdos que você podia imaginar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler aquele livro O Alienista, do Machado de Assis, que ele é um psiquiatra, né, seria na época lá o alienista, né, que eles chamavam, que ele chega numa cidade e ele começa a internar todas as pessoas desviantes, né, todo mundo que foge do que ele consideraria normal, e no final, vou dar o spoiler, né? Mas quem quiser ler, vale muito a pena. No final, todo mundo da cidade está internado, dentro, inclusive ele, do sanatório. Sim, é verdade. Então, essas coisas, elas foram acontecendo. Um exemplo muito forte disso, Miau, né, que tem o João Bacamarte, é a eletroconvulsoterapia, né? E aí, agora é minha vez de fazer a pergunta para vocês. Um de vocês três, tem ideia de como é que se faz uma eletroconvulsoterapia? A famosa terapia de choque, né, que a gente chama popularmente. Não faço ideia também. Eu imagino os caras pegando o fio lá e, tipo, aquele desfibrilador de médico e botando na cabeça da pessoa. Joga água, bota uma esponjazinha do lado do outro, né? Igual que a gente vê no filme. Pois é, cara. Vou perguntar outra coisa. Algum de vocês aí já fez endoscopia? Já. Cara, é exatamente igual como se faz uma endoscopia. Inclusive, a sala onde se faz eletroconvulsoterapia, por exemplo, aqui em Fortaleza, é a mesma onde se faz endoscopia. Então, o paciente, ele chega, colocam nele um bloqueador neuromuscular, que é para ele não ter convulsão, né? Então, como você faz um bloqueador neuromuscular, a convulsão, ela não existe. Você faz um garroteamento, ou seja, você impede que o sangue chegue, você faz um garroteamento na panturrilha para poder o bloqueador neuromuscular não chegar no pé. Você faz o bloqueador neuromuscular, você seda o paciente, cara, o paciente dorme, você aplica o choque, que hoje em dia ele é controlado, então a voltagem ela é controlada exatamente na voltagem que você quer fazer, e aí, cara, a gente mede a convulsão do paciente pelo movimento do pé, porque ele vai mexer o pé, porque tá garroteado, então o bloqueador não chegou até o pé. E aí, quando o paciente acorda, ele já fez a sessão. E é um tratamento extremamente eficaz para muitas condições, inclusive para depressão grave em gestante, cara. É muito mais seguro do que qualquer medicação. Caramba.
Fazia ideia. É porque, cara, o choque elétrico, ele tem uma entrada e tem um local de saída. Então, por que o passarinho não leva choque lá no fio? Porque ele não faz o fio terra. Ele não faz o aterramento. Então, como ele não tem o aterramento, ele não toma choque. Então, o fluxo elétrico, né, o impulso elétrico, ele tem um local de entrada e um local de saída. Como os eletrodos são colocados na cabeça, cara, o bebê que tá lá na barriga, ele não toma choque, não chega até ele o choque, entendeu? Então, é extremamente seguro. Caraca, velho. Só que o SUS não cobre. Inclusive, se um hospital do SUS, ele quiser adotar a eletroconvulsoterapia, a verba que ele recebe é menor do que a verba que ele teria se ele não adotasse a eletroconvulsoterapia. Ou seja, se você oferecer um tratamento melhor para determinadas condições, o seu hospital vai receber uma verba menor, entendeu? Nossa. Caramba. Nossa, cara. Mas sempre foi assim, Santiago, esse tipo de tratamento? Cara, não. Porque o problema é justamente... sempre foi assim? Sim. Ele sempre foi um tratamento que ele era feito com segurança. Só que aí vem aquela história, né? Ele acabou sendo utilizado de maneiras inadequadas. Eu posso ter uma faca que eu uso para cortar carne, que eu uso para cortar pão, ou eu posso ter uma faca que é para agredir uma pessoa. Então, esse era um ponto que eu queria levantar, porque até pra gente fazer esse contraponto, né, não sei se... É como você falou, né, sempre foi assim, é uma técnica que foi, assim, utilizada de maneiras bem mais, assim... utilizada como ferramenta de tortura, por assim dizer, porque eu tava vendo nesse final de semana um documentário sobre o Hospital Colônia de Barbacena, né, e cara, assim, olha, poucas coisas me deixam, assim, baqueado com relação a, sei lá, filme, material, documentário, essas coisas. E esse foi um caso que me deixou, assim, mal no nível absurdo. Justamente por conta dos detalhes que eles deram. E justamente essa questão do... o cara descrevendo. E é muito perto de vocês, né, aí? Cara, Barbacena. Assim, eu não sei muito bem a distância. Não, eu digo muito perto, assim, se tu pensar, tipo assim, tá do teu lado, é mineiro, é aquela... Entendeu o que eu quero dizer? Assim, é muito próximo de nós, é uma realidade muito próxima da gente. Isso, e cara, eu não fazia ideia da existência desse hospital, cara, até, sei lá, 5, 6 anos atrás. E depois que eu fiquei sabendo, que eu fui buscar mais conteúdo sobre, cara, é uma frase que um psiquiatra falou nesse documentário que realmente ressoou muito fundo. Quando ele entrou lá, a partir do momento que ele entrou lá, ele falou que ele sentiu vergonha de ser gente e sentiu vergonha do que o ser humano pode fazer com outro ser humano, sabe? É pesadíssimo. Mas tu chegou a ler o livro, cara, da Daniela Arbex, que é O Holocausto Brasileiro? Não, cara, morro de vontade de ler, mas eu não sei se eu vou ter, se eu não vou conseguir. Aqui no Ceará também tem um caso famoso, que é o caso do Damião, cara, que também chegou a ser investigado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim, de absurdo que aconteceu, que conhecido no mundo todo, que é o caso do Damião. Se vocês puserem caso do Damião, vocês vão ver que é um absurdo que aconteceu dentro de um hospital aqui do Ceará. Caramba. Não, e é insano, cara, porque eu não sei se o Jack e o Fael, se vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre, mas, cara, ao longo de todo esse período de atividade, né, do Hospital de Barbacena, cara, 60 mil pessoas morreram ali dentro. 60 mil pessoas, cara. Caraca. Nossa, é muita gente, cara. Cara, se tu escrever caso Damião no Google, a primeira pesquisa que aparece, que acho que é Desinstitute, tu lê as 2 linhas que tem aí, tu já diz assim, não, cara, não quero ver isso aqui, entendeu? Caraca, velho. Muito pesado. Minha nossa. É como o Santiago tava falando, né? Ele descrevendo o tratamento, né? Como é feito hoje, eu tava fazendo um paralelo, por isso que eu falei até que não conhecia como era aplicado, porque o que eu tinha de informação eram as descrições dos pacientes explicando como era feito lá no Hospital de Barbacena. E, cara, é de acabar com o seu final de semana, assim, mano. Cara, você fica mal muito tempo, tu fica mal. Se tu ler o livro, tu vai ficar mal, assim, uns meses, tu vai ter aquela lembrança mas é aquele ficar mal que às vezes a gente precisa, sabe? Precisa conhecer a barbaridade pra poder você evitar que ela volte a acontecer, né? Sim, e uma coisa, cara, que você falou, outra parada que ressoou muito, assim, dentro de mim, que você vê, né, que é o mecanismo, né, de criação desses locais, o quanto era deturpado. Eu lembro, teve um depoimento, assim, que me bateu muito forte, assim, que era um ex-paciente de lá, um sobrevivente, né? A gente pode usar esse termo, que ele tava comentando, assim, de forma bem difícil até, ele falando, né, que ele tinha sido deixado, ele era deficiente mental, e que ele tinha sido deixado lá pelo pai dele, o pai dele depositou ele lá dentro, né, e ele devia ter, acho que uns, sei lá, 8 anos de idade, mais ou menos, ele tem hoje
hoje, acho que 40, 50 anos, ele falando, né, que o pai dele deixou ele lá, tudo, e que nunca mais o pai dele voltou. E ele fala, cara, que ainda assim ele sente saudade do pai dele, sabe? Tem coisa que não dá pra explicar não, né? Ele fazia esse casante à toa. Eu não fazia nem atinado nem nada. Eu fazia faxina todo dia. Era obrigado a fazer faxina lá. Não fizer, ele me ticou na gente lá. Xingava a gente. Meu pai não internou em orar. Meu pai não internou em orar. Ninguém veio me visitar, nem aqui nem lá. Ninguém. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. Cara, é uma parada que, nossa, mano, eu tava assistindo Catarse e comecei a chorar nessa parte. Porque, mano, é aquela sensação de, cara, o quanto realmente essas pessoas sofrem por conta da saúde mental, né? E ainda assim, o cara, ele não tem a capacidade de guardar um rancor, um ódio do pai dele que abandonou ele lá dentro, sabe? Às vezes ele nem tem essa consciência do que ele não teve, né? Isso. Assim, ele foi tão negligenciado que ele não tem consciência da negligência que ele sofreu. Cara, vou dar um exemplo do que a gente vive hoje, por exemplo, no grupo de arte terapia, de arte fotografia. A ideia da arte fotografia é levar os pacientes para visitar locais, espaços públicos. E, cara, muitas vezes são locais públicos. E os pacientes, eles olham pra gente com aquele olhar de assim, eu posso mesmo entrar aqui? Como se foi negado a ele o direito de estar presente no local público, entende? Então ele não tem nem consciência de que aquilo é totalmente natural pra ele. Então a gente vê isso acontecendo hoje. Então tu imagina num caso desse aí, que o abandono aconteceu pela própria pessoa que deveria ser o tutor dele, né? Quem deveria dar proteção foi a pessoa que tirou dele qualquer tipo de possibilidade de se proteger, né? Cara, é pesado. É como eu falei, né? É um documentário, assim, muito interessante, justamente pra você... É o que você comentou, né? É você lembrar pra que, sei lá, não se repita de novo. Porque, mano, é insano você pensar que isso aconteceu no Brasil, aconteceu super perto da gente e que, sinceramente, a gente não tem informação disso numa escola, alguma coisa assim, sabe? Exato. Cara, procura também um documentário chamado Estamira. É um documentário muito bom também, que fala sobre saúde mental e... você vai entender um pouco como é o sofrimento mental de alguém que precisa viver. Não sei se vocês lembram aquele documentário, ficou bem famoso uma época com a gente, da nossa época de colégio, acho que os professores mandavam a gente assistir, que é a Ilha das Flores, vocês lembram? Cara, eu lembro do nome, mas, assim, acho que eu não assisti. Pronto, o Estamira, ele tem uma pegada parecida, são dois documentários que valem a pena ser assistidos. Um fala muito mais sobre a questão social, que é o Ilha das Flores, e o outro fala muito sobre essa questão do adoecimento mental, que é o Estamira. Então, são dois documentários que, pra quem gosta de estudar, pra quem quer se aprofundar e conhecer um pouquinho mais, vale a pena ver. Né? Ilha das Flores e Estamira. Legal, bacana. E o Holocausto Brasileiro também, né? Que tem o livro, mas tem o documentário também. Sim, E esse eu aconselho vocês a assistir num final de semana bem ensolarado, assim, porque olha... esteja bem, né? Esteja bem, porque realmente é uma bela de uma pedrada, cara. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Pra gente se encaminhar já pro último bloco nosso aqui, vamos falar um pouco sobre o futuro, né, da saúde mental e sobre algumas reflexões, né? Ô, Santiago, qual que é a sua opinião com relação aos avanços que a gente tem hoje na psiquiatria e o que você enxerga aí pros próximos anos? Cara, a psiquiatria hoje tem avançado muito do ponto de vista terapêutico. A gente consegue hoje, por exemplo, identificar genes que estão relacionados a algumas doenças psiquiátricas. A gente consegue identificar marcadores inflamatórios em algumas doenças. Então a gente cada vez mais tem compreendido de onde surge o adoecimento mental, né? Que ele é um adoecimento multifatorial, ou seja, ele tem uma influência ambiental, mas ele tem também um aspecto biológico, genético muito forte. A gente sabe hoje que a doença mental ela não é uma condição exclusivamente do meio em que o paciente está inserido. E os tratamentos eles têm avançado também nesse sentido, né? De buscar cada vez mais tratamentos específicos que tenham menos
efeitos colaterais, que você não deixe, por exemplo, paciente sedado quando você faz uma medicação que consiga conter uma impulsividade, uma agressividade. Então a gente tem avançado nesse sentido e eu acredito que nos próximos anos o que a gente vai ver é essa terapia genética talvez sendo mais utilizada, não só na psiquiatria, mas na medicina como um todo, mas a psiquiatria vai ser uma das áreas que vai ser mais beneficiadas com isso, porque hoje a gente não tem nenhuma ferramenta que vise a cura de doenças mentais graves como a esquizofrenia ou o transtorno bipolar ou o autismo, que tem sido cada vez mais comum, né? Quando a gente estava aqui offline, eu conversei com a digníssima do Miau, que ela trabalha na saúde mental, e aí a gente estava falando justamente sobre o quanto de diagnóstico a gente recebe hoje em dia de crianças com autismo, com TDAH. Então eu acho que a gente vai conseguir tanto identificar melhor e mais precisamente os diagnósticos psiquiátricos, como a gente vai conseguir oferecer uma terapêutica muito mais individualizada para tudo na medicina, inclusive para a saúde mental. Então eu acho que esse é o avanço que a gente vai conseguir encontrar, sabe? Legal. E como o hype do momento, né, é essa questão de utilização de inteligência artificial, cara, você enxerga talvez uma possível aplicação, alguma coisa assim, na área de saúde mental? Seja para uma terapia online ou algo do tipo? Eu participei de um estudo como entrevistado. O mestrando, ele me mandou o questionário para eu preencher, que era justamente sobre o uso da inteligência artificial na detecção precoce de sinais de suicídio, né, de comportamento suicida. E era interessante a ideia dele, se ele conseguir desenvolver aquela ferramenta, era muito interessante, que era criar elementos para que a inteligência artificial pudesse identificar em palavras-chave ou algumas frases, alguns contextos, algo que pudesse denotar um comportamento suicida para que ele pudesse ser prevenido, né? Quase uma coisa meio que Minority Report lá. Você identificar o problema antes que ele estoure, né? Então, talvez a inteligência artificial possa vir nesse contexto, né? De você... Até porque os jovens de hoje, eles estão cada vez mais digitais e menos analógicos, então as pessoas não usam diário para escrever, elas escrevem hoje tudo no digital. Então, talvez você identificar isso e você poder alertar os órgãos competentes seja uma ferramenta que a inteligência artificial vai conseguir ter uma entrada na psiquiatria, na saúde mental. Então, diferente de outras áreas, como por exemplo a radiologia, em que a inteligência artificial ela consegue, por exemplo, através do aprendizado, né, daquele aprendizado de máquina, ela vê um exame e consegue dar um laudo de um exame quase com a mesma precisão de um radiologista, ou quando você vê, por exemplo, um eletrocardiograma, encefalograma, que são exames mais objetivos. O exame mental, ele é um exame muito subjetivo, então eu acho que a máquina, por exemplo, ela vai demorar muito até conseguir ter essa mesma capacidade que a gente tem, por exemplo, a capacidade de empatia, né? Como é que uma máquina vai desenvolver uma capacidade de empatia? Ao mesmo tempo, cara, tem um outro aspecto que eu acho muito massa de inteligência artificial. Inclusive, eu posso até mandar para vocês essa conversa. Um dia desse eu estava conversando com o ChatGPT sobre como seria a forma de um robô desenvolver o equivalente a uma religião ou a um sentimento ou uma emoção, e eu fui começando a fazer questionamentos e tal, e chegou no ponto, cara, que o ChatGPT disse assim, olha, se considerar isso daí como sentimento, como emoção, como religião, é possível que em algum ponto um androide desenvolva uma consciência e acabe criando uma religião para explicar o que ele não pode explicar. Cara, foi assim, isso eu passei umas 2 horas conversando com ele, cara. Caraca, maluco. Foi massa, né? Eu tava com insônia, fiquei conversando horas e horas aqui. Eu tenho salvo essa conversa, eu posso mandar pra vocês verem. Cara, é massa, assim, que você fica, dá um medo, ao mesmo tempo é massa. Caraca, olha aí, velho. Se as inteligências artificiais tomarem consciência, a gente já sabe quem foi que deu gatilho aí. E começou. Foi o poucas ideias que passou, né? Eu falo, cara, na minha profissão, eu tô me especializando nisso pra ficar do lado certo, então... Mas você agradece o ChatGPT depois que você pede alguma coisa pra ele? Agradeço. Então, beleza. Então, olha só. Tem que agradecer, tem que falar bom dia, boa tarde. Exatamente. Cara, eu agradeço também. Eu dou bom dia, eu digo que ele é meu amigo. Nunca se sabe, né? Melhor pecar pelo excesso, né? Se algum dia houvesse a revolução das máquinas, seria ser meu amigo, ele disse que sim. Então, eu tô fazendo as parcerias aí, né? Eu acho que ele fala isso pra todos, viu? Exatamente. A gente tem que fazer networking. Skynet aí. E
cara, você tem algum conselho pra quem tá pensando em começar nessa área ou que considera, né, buscar ajuda psiquiátrica, cara? Cara, vamos lá. Pra quem... Uma pergunta que todo mundo costuma fazer, que é: quando é que eu sei se eu preciso de uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, né? Uma ajuda na saúde mental? Cara, se você tiver algo que tá te fazendo questionar se aquilo é motivo de buscar uma ajuda, é porque aquilo é motivo de buscar ajuda, entendeu? Então, não deixe o problema aumentar pra procurar ajuda quando a coisa já estiver muito maior. Você tá começando a te incomodar, tá mexendo na tua qualidade de vida. Eu não quero ir no psiquiatra porque eu tenho um preconceito e tal. Beleza, vai no psicólogo, marca uma consulta, vai no psiquiatra e não diz pra ninguém. Se o psiquiatra, você não gostou do acolhimento, do atendimento, procura outro, né? Não cria a tua ideia a partir do primeiro contato que tu tiver com a psiquiatria. Então, vai em outro, pede uma segunda opinião, procura referência de alguém que já foi atendido e pergunta a ele, qual psiquiatra que você indica pra mim? O que você acha que tá te acompanhando? Então, vai e procura. Se o psiquiatra que te atendeu, ele te avaliou bem, ele te explicou o porquê e ele decidiu que era importante fazer uso de uma medicação, tira todas as dúvidas que tu tiver em relação àquela medicação, os efeitos que ela pode causar, o que ela não pode causar, os efeitos colaterais, os efeitos positivos, os efeitos negativos. Pergunta tudo, porque muitas vezes os pacientes não perguntam, o psiquiatra não explica e aí o paciente não toma a medicação por um preconceito que ele tinha anterior àquela consulta, que não foi esclarecido durante a consulta, e aí o paciente não faz o tratamento, às vezes, com a medicação correta. Isso acontece muito, cara. Chega um paciente pra mim e diz assim, eu fui no psiquiatra, não gostei do atendimento, e aí, assim, eu faço a consulta lá, cada consulta durou 1 hora, e eu digo assim, olha, o meu colega prescreveu a medicação certa, essa medicação realmente é a medicação indicada pro seu caso. Só que o psiquiatra, o colega não explicou por quê, nem como iria ser o uso da medicação e tal. Então, às vezes, o paciente acaba chegando até mim só pra eu fazer o que o cara não fez, sabe? Que era explicar sobre o tratamento. Mas quebra um pouquinho esse preconceito, se desamarra um pouquinho disso aí. E se tá precisando de ajuda, pede ajuda, aceita a ajuda, que quando você melhora a qualidade de vida, aquilo que eu falei lá atrás, quando eu falei sobre devolver a qualidade de vida aos pacientes. Cara, isso é gratificante tanto para a família como para o paciente, como para o profissional que está atendendo. Tem um amigo meu aqui que mandou perguntar, o Santiago, se falha na memória, dificuldade de formar frases, algum tipo de... Cara, uma das coisas que influencia muito isso é essa coisa de memória e tal. A memória da gente, ela é composta por 3 princípios fundamentais, que é, primeiro, você tem que ter o acesso à informação, né, obviamente, então você não tem como lembrar de algo que você não sabia, mas você tem que ter um hardware funcionando, ou seja, o teu cérebro tem que estar bem, você tem que dormir bem e você tem que ter um interesse. Então, às vezes a gente fala assim, eu não tô lembrando o telefone do cara que conserta alguma coisa, o cara me falou o telefone e eu não memorizei. Tá, mas no momento que ele me falou, você estava concentrado? No momento que ele te falou, tu estava interessado em memorizar? Então isso é uma das coisas que influencia muito. E se tudo estiver bem, às vezes, cara, tem fatores externos, por exemplo, situações que a gente está vivendo no momento, algum estresse. Às vezes o fato de a gente não estar dormindo bem pode influenciar muito fortemente a memória. O uso de algumas medicações pode afetar a memória, inclusive medicações não psiquiátricas que a gente acha assim, isso aqui não dá nada não, é só um remédio para alergia e tal. E aquilo ali pode, por exemplo, mexer na memória, porque vai mexer na capacidade de alerta do paciente. Então, a memória ela é influenciada por muitos fatores, né? A própria quantidade de informações que a gente recebe hoje em dia. Você abre um WhatsApp, você tem lá 30 grupos com mensagens não lidas, você vai lendo informações de todas elas, é impossível que no final das 30 mensagens tu lembre de tudo que tu leu, né? O volume de informações é muito maior do que era, por exemplo, você estava lá na Praça do Córrego, que tu conversava com 3, 4, 5 pessoas ali e não tinha nenhum distrator externo que podia te tirar daquele momento. Ixi, mas aí você vai dar subsídio pro Rafael falar, ele já não acompanha as mensagens do grupo nosso que a gente tem no podcast, agora ele vai, pronto. Ei, ele vai dizer assim, foi o psiquiatra que mandou, né? Obrigado, Santiago, era isso que eu precisava, viu? Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano.
Muito bem, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio. Cara, eu adorei, mano. Assim, conversas desse tipo aqui, a gente fica orgulhoso, cara, de trazer convidados desse jeito aqui, cara. Foi top. Fiquei vidradão aqui do início ao fim. Legal demais. E, Santiago, aproveita a fazer o seu jabá. Uma coisa que eu sempre percebo, quando eu tô falando sobre psiquiatria, eu mudo muito o jeito de falar, até em relação, se vocês pegarem os nossos episódios, né, a gente já tá chegando quase no episódio 100. Cara, é muito diferente o jeito que eu falo quando eu tô falando sobre psiquiatria, porque eu sou realmente muito apaixonado por isso aqui. A gente percebe. Eu faço isso com seriedade, assim, né? Com aquela coisa de que precisa ter, mas eu também não perco a oportunidade de brincar, né? Mas, cara, quem quiser saber um pouco mais sobre dicas de saúde mental, psiquiatria, entra lá no Instagram, @drsantiagopsiquiatra. Pode mandar lá mensagem, eu sempre respondo as mensagens, manda direct que eu respondo. Se quiser marcar consulta online, tem lá o telefone, tô disponível para atendimento online também, tá? Quem é de Fortaleza, se quiser marcar consulta, também tem lá o endereço, consulta presencial. E quem quiser conhecer o outro lado do Santiago Psiquiatra, né, que é o lado mais nerd mesmo, vai lá no Em Controverso Podcast. Toda segunda-feira a gente lança um episódio de cultura pop. Inclusive teve um episódio que era sobre filmes relacionados à saúde mental, acho que é o episódio 70 ou 71. Ai, que legal. Não lembro qual é agora de cabeça, mas tá lá também, vai ter psiquiatria lá, apesar de não ser o foco do nosso podcast. E é isso, cara. Espero que a galera tenha curtido esse papo. Se quiser chamar para outros episódios, tamo aí. Tamo junto. Com certeza. Vambora! Popopó? Popopó. Popopó. Popô. Popopó. E aí, Jack, qual que é o teu recado? Cara, eu quero agradecer o Santiago aqui imensamente. Eu já falei no último podcast, né? Não sei se foi o último ou penúltimo, que você troca meia hora de ideia com ele e parece que você o conhece há 20 anos. Sim. De tão gente boa que é. Então, muito obrigado por mais uma presença sua aqui, esse papo tão legal, com tanto conhecimento agregado. E agradecer aí também, né, a quem tá nos acompanhando, o pessoal que fica trocando mensagem lá no nosso grupo. E é isso. Cara, aquele grupo é muito divertido. É legal, né? Só o Rafael que não acompanha. E eu queria mandar um abraço pra todo mundo. Mandar um abraço pra Thaís, permitiu aí conhecer essa galera massa. Obrigado mais uma vez. Muito bom. E, Fael, agora, pra te lembrar, você tem que dar um recado agora. Olha só. Bom, só agradecer. E, pessoal, se quiserem participar desse grupo que o Santiago tá indicando aí, só entrar no nosso site, no nosso Apoia-se e colaborar. Qual é o site? Ele não lembra. Pronto, mais um bullying. www.apoia.se/perspectivas adulteradas. Aí, ó. Caraca, mano. E antes de partir pro meu recadinho final, eu gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores, né? O Santiago, que tá aqui, a Yara, o Calanguinho e agora com o novo apoiador, né? O Rafael Queiroz. Então agradeço demais a vocês. Isso que vocês fazem pela gente é muito massa, porque demonstra o carinho que vocês têm pela gente e também nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo tão massa. A gente vai aproveitar para pedir para você, ouvinte, que está acompanhando esse episódio, para que também se junte a essa galera. Apoie a gente lá no apoia.se/perspectivas adulteradas. Você seleciona lá uma das faixas de apoio que mais entra aí no seu orçamento e ajuda a gente a produzir esse conteúdo. Beleza? E o meu recadinho, pessoal, é o recadinho de sempre. Se você gostou do episódio, compartilha esse episódio com todas as pessoas que você conhece, marca lá no Instagram, comenta lá no Spotify, ajuda a gente, né, a engajar ali no Spotify para que o Spotify recomende esse episódio para mais pessoas também. E, mais uma vez, reforçando, se você precisa de ajuda com saúde mental, procure um profissional da área. Isso aí é muito importante. E manda esse episódio aí, né? O cara tá na dúvida, será que eu vou no psiquiatra? Manda esse episódio pra ele ouvir o que é que o psiquiatra faz, se ele entende. Exatamente. Sem mais recados, então até a semana que vem e até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tchau. Toma uma aguinha aí, Miau. Dá uma pigarreada aí primeiro. Aê, boa. Tira tudo que tá na frente. Ei, só pra eu lembrar, vocês fazem claque? Vocês fazem pi pra alinhar ou não? Faz, né? Sim. Faz? Faz. Quando que começou a fazer? O Rafael que faz. Vai, Rafa. Craque. Não é craque, Rafa. Porque no Incontrovérsia a gente faz 1, 2, 3, aí todo mundo fala um pi pra poder o Adonias alinhar lá o áudio.
Ah, entendi. Não, não, aqui aqui a gente ele já... gosta de dificultar a vida do Miau. É verdade. Miau. Já não basta, né? Cara, sabe o que eu lembrei? Eu sei que eu vou tirar o foco aqui do episódio. Vai começar. Mas eu vi no Instagram um cara que imita caminhão, cara. Vocês já viram? Já vi. Luciano Gardenal, cara. Os caras chamam ele. Já viu? Luciano Gardenal. Ele anda com a direção. Ele anda com a buzina no cinto, assim? Ele anda com a direção e com a buzina. E eu lembrei que lá no Corgo tinha um assim, não tinha, Miau? Eu acho que toda cidade tem um desse, né? Ele vinha dando ré, assim... e fazia igualzinho o cara, velho, do vídeo. Aqui em Fortaleza tinha um que era... Ele não imitava o caminhão. Na minha cidade tinha uma dessas figuras que é meio savante, né? Que é aquela coisa do cara que ele é muito gênio em alguma coisa. E ele era cego. E ele sabia a hora. Qualquer momento, tu chegasse pra ele e perguntasse que horas são agora? Ele ia dizer 8h53. Caraca, no nível do minuto, assim? Meu Deus, gente. Cara, tinha um belo de um relógio biológico. Exatamente, cara. Um relógio biológico preciso. Era aquele relógio, como é que chama? Aquele relógio que é com precisão... Atômico. Relógio atômico que chama, Isso. Acho que é atômico. E no horário de verão, como é que ficava? Aqui não tem. É verdade, aí não tem, é verdade. Ele não precisava ajustar, não. Cara, mas... Queria umas dicas suas aí, ô Santiago, que eu vou mudar de horário agora em fevereiro. Vou precisar de umas dicas suas aí. Mas vai mudar de país? Não. Horário de trabalho. Dizer que Vou pro demora terceiro turno. no Japão, igual o Fael fez aí. Não. Foi o Fael que morou. Louco. Quem foi que morou no Japão? Não, ele morou Na Nova Zelândia. Nova Zelândia. É a mesma coisa. É mais pra frente ainda. Mesma coisa, tudo claro. É que nem mineiro. Você chega no Japão, você segue um pouquinho mais pra frente reto da vida. É logo ali, tá ligado? Aqui no Ceará, cara, a gente mede a distância de acordo com o base. Se o cara disser assim, ó, onde é? Aí o cara bota o base pra frente e diz assim, ó, bem aí. Se ele botar muito base, é longe. Se ele tá pouco base, é perto. Caraca. Pode perguntar. Vou perguntar isso pro Rio. Pior que é verdade. Vou perguntar, não, vou mexer com ele. Tu pode perguntar ele como a gente mede a distância no base. Tá? Se o cara botar o base muito pra fora, é longe. Se ele botar pouquinho, é porque é perto. Mas todo canto é bem aí. Mas vamos lá. Puxa. Tá bom, vou puxar. Puxa um dia. Mas peraí. Antes da gente começar. Eu puxo, hein? Ai, que delícia. Pior que... Ei, tu já viu o vídeo do cara que foi preso com um carro cheio de cigarro? Ele falou que é consumo próprio? Eu vi isso aí. Eu vi. Vai, puxa, senão a gente não vai conseguir não. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar... Tira do... Ai, Santiago. Lembrei do ai. Não, pô, é que no episódio que vocês fizeram com a Paula Mineira, aí ela disse, ela comentou, né, que quando vocês estão falando, que o mineiro, quando termina um assunto, que ele não é acostumado com o silêncio, eles sempre falam, ai. O Santiago, ele vai virar o mineiro mais... Cara, o pior é que quando eu escuto, eu digo, meu irmão, eu tenho certeza que Minas é aqui no Ceará, ou então o Ceará é em Minas, porque é muito parecido algumas coisas, cara. É muito parecido. Você sabe que você tá ligado ao Portão Preto? Sim. Aí, né? Você já foi lá, não, cara, Santiago? Eu nunca fui porque eu tinha... Quando eu era criança, minha mãe, ela é ministra da Eucaristia, meus pais eram do SCC, eu fui coroinha, sabe? E aí, cara, eu tinha medo de estar pecando nessas coisas, sabe? Aí, quando eu virei adolescente, eu tinha um certo sofrimento mental relacionado às coisas de adolescência, que eu achava que era pecado, sabe? Aquelas coisas de adolescente. Entendi. O velho 5 contra 1. Não, cara, eu não... Aí esse ponto aí, o 5 contra 1 eu ainda... Jack. Eu ainda consegui, mas o Portão Preto eu não consegui superar, não. Então, acabou que eu não fui. É que em Minas tem o Portão Branco. Sério? E o Portão da Nidinho. O pior é que aqui tem uns lugares que são bem conhecidos, assim, né? Tem o Belíssima, tem o... Que é o mesmo 2020, tem o Noventão, tem o Portão Preto. São lugares folclóricos. De Fortaleza, ó. São lugares bem folclóricos, sabe? Bom, vamos voltar aqui, né? Então, fazer educação é a forma de lidar com isso. Eita, sofreu um ataque ali. São 3 speeds que eu tenho aqui. Aí tem uma amiguinha lá.
eu tenho 2, cara. 2 Puta espíritos? Que pariu. Já vai, Isabela? Tem. Tchau. É porque tem uma amiguinha da minha filha, tá aqui, elas vão começar as aulas amanhã. Aí com ela saiu do quarto da minha filha, aí a cachorra endoidou aqui lá, tio. Nossa senhora, esse cachorro é ardido, cara. Se cair uma pinça no chão, o prédio inteiro fica sabendo que caiu. Exato. Então, voltando aí. Então, vamos lá. Merda. Cara, a melhor forma de você lidar. 8 anos de idade, mais ou menos. E ele tem, hoje, acho que 40, 50 anos. Bem velhinho, assim. E ele falando, cara, que... Caralho, tu falou que um cara de 40 anos tá bem velhinho. Pô, eu tô com 41. Não, Nossa senhora, velho. Daqui 5 meses eu faço 40. Mas, ô Santiago, vamos falar um pouquinho agora sobre o futuro da psiquiatria. Você acha que a psiquiatria, ela vai... Não tô bem hoje, hein? Desculpa. Para de fumar maconha, cara. Nossa. Não. Tomou água de chuca hoje? Não. Chuca é foda. Ai, cara. Água marrom. Tô tomando água de vaso. Chá de chuca. Você acha que a psiquiatria vai... Eu não consigo, continua vocês. Eu quero falar se a psiquiatria vai ter... Você tá ligado que eu não vou cortar nada disso, né? O que vai mudar? Não, por favor, pelo amor de Deus, cara. Quais os avanços eu quero relacionar, que a psiquiatria... Eu quero relacionar a psiquiatria com a inteligência artificial. Cara... Por favor, alguém com a mente mais tranquila aí, refaça a pergunta, por favor. Mas deu pra entender, eu acho que o ouvinte consegue entender, né? Não, o Miau vai cortar isso, pelo amor de Deus. Não, vai cortar o quê? Esse é o show, esse é o ápice do episódio. Esse é o show da Luna. Nossa senhora do céu, meu Deus. Cara, mas o Santiago... Vão achar que o Santiago trouxe um paciente aqui pra participar. É pior. No nosso podcast, no primeiro episódio, você bota lá, dá o play no primeiro episódio. Os meninos se apresentaram dizendo que eram meus pacientes. E, cara, a gente não desmentiu. E durante muitos episódios, o pessoal perguntava se eles eram meus pacientes que eu tinha levado, realmente. Que massa. Da minha parte aqui, deu. Também. Deu? Deu. Tem Eu dei também. Você deu também.